Oi, gente, tudo bem? Tá pensando no Nando da Silva. Olha que eu tenho um monte de coisa de Bob de curtir. Eu também tenho isso daqui, ó. Tudo isso é meu. E ela, claro que é a Alice Nando da Silva. Ela é assim mesmo, porque ela foi um pouquinho assim mesmo. Porque eu rebolei na cara dela, tá, gente? Isso é legal. Ai, rebolei na cara dela. Bebê,